Você mesmo já deve ter assistido a um monte de vídeos sobre o moedor de café da Hamilton Beach. Eu mesmo já fiz um vídeo sobre ele e foi um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. Mas se você está vendo esse vídeo aqui é porque está se perguntando: será que a qualidade da moagem é boa mesmo? Será que essa moagem vai ficar do jeito que eu quero sempre? Para ajudar a tirar suas dúvidas, eu fiz 3 testes bem simples, mas que eu não vi ninguém ainda fazendo, comparando os diversos resultados que esse moedor pode oferecer. Então, fica aqui no vídeo até o final para descobrir quais são esses testes que eu vou fazer e o resultado de cada um deles. E o principal de tudo, o moedor da Hamilton Beach continua sendo a melhor opção para você? Vamos descobrir! Oi! Eu sou o Rafael de Oliveira e este é o Café de Propósito. E o meu propósito é ajudar o máximo de pessoas a terem um dia melhor, aproveitando o momento presente enquanto preparam e bebem o café que gostam. E como que eu vou alcançar o meu propósito hoje? Eu vou fazer 3 testes com o moedor de café da Hamilton Beach para mostrar a qualidade da moagem em determinadas situações e a consistência dessas moagens também. E de bônus, mostrar mais um café novo aqui no canal. E sem mais demoras, vamos ao primeiro teste. E o primeiro teste é tão simples, mas tão simples, que não vai nem café nele. Ué, mas como assim não vai café? Eu já explico por quê. Quem já viu outro vídeo aqui do canal sobre o moedor de café da Hamilton Beach, sabe que ele funciona da seguinte forma: quanto mais fino que é a moagem, mais tempo ele fica moendo. Da mesma forma que quanto mais cafés ele faz, mais tempo ele fica moendo. É só você regular a quantidade de xícaras aqui embaixo e regular a moagem aqui em cima. Aqui, como dá para ver, são 4, 8, 12 e 14 xícaras grandes. E tem aqui o equivalente a xícaras pequenas. Nesse vídeo aqui eu vou trabalhar sempre considerando essas xícaras grandes aqui, nessas quantidades, 4, 8, 12 e 14. E desde que eu comprei esse moedor, eu sempre tive algumas dúvidas com relação a essa marcação de quantidade de xícaras. Eu pensava assim: será que se eu deixar em 8 xícaras vai levar o dobro de tempo comparado com 4 xícaras? E será que se eu deixar marcado 12 xícaras vai levar 3 vezes mais tempo do que se eu deixasse apenas com 4 xícaras? E se eu deixar na quantidade máxima, que são as 14 xícaras grandes, vai demorar 3 vezes e meia o tempo de 4 xícaras? Eu tenho esse moedor aqui há mais de 2 anos e nunca parei para fazer esse teste. Isso porque, como eu faço pouco café, eu nunca tive essa necessidade de colocar mais do que 4 xícaras grandes. Mas se você está pensando em comprar um moedor para moer uma quantidade maior de café, esse vídeo aqui é para você. Uma outra dúvida que eu tinha é: será que entre a moagem grossa e média fina e fina, existe um padrão de tempo, mesmo quando eu coloco menos xícaras ou mais xícaras? Será que existe assim, para a moagem grossa até a média grossa serão sempre 2 segundos de diferença, 3 segundos de diferença? Não sei, vamos descobrir aqui. Então, como é só para descobrir qual é o intervalo de cada uma das variações de quantidade de xícaras e de moagem, eu não vou utilizar café, porque o café tá caro. Vou deixar para usar o café nos outros 2 testes. E se você pegar as 4 quantidades de xícaras que você consegue configurar e juntar com os 5 tipos de moagens que o moedor da Hamilton Beach consegue proporcionar aqui, ao todo conseguimos 20 combinações de tempo de moagem. Então, para você mesmo não precisar fazer esse teste e ligar esse moedor 20 vezes, eu fiz aqui o teste e coloco aqui na tela para você o tempo que cada combinação deu de moagem. E como vocês podem ver, logo de cara, respondendo a minha primeira pergunta,
Não, se eu deixo 8 xícaras ou 12 xícaras, não vai demorar muito mais tempo do que se eu for deixar na minha quantidade padrão de 4 xícaras. Como pode ver aqui, a moagem grossa demora 9 segundos tanto para 4 como para 8 xícaras e 1 segundo a mais apenas quando vai de 12 a 14 xícaras, totalizando 10 segundos em cada configuração. Mas quando a gente vai deixando essa moagem mais fina, dá para perceber que o tempo não muda tanto quando se tratam de 4 e 8 xícaras. Mas quando a gente deixa com mais xícaras, de 12 ou 14 xícaras, conforme vai chegando aqui no campo de média fina e fina, o tempo vai aumentando consideradamente, chegando aqui ao máximo de 40 segundos. Com isso a gente conclui que para fazer uma moagem grossa, não vai ter tanta diferença a quantidade de xícaras que você marcar. Mas se você precisar fazer uma moagem muito mais fina, sim, vai ter mais diferença. O tempo vai ser muito maior, chega a ser o dobro quando você deixa em 4 xícaras, na moagem mais fina, demora 20 segundos, enquanto na moagem mais fina, em 14 xícaras, vai levar o dobro do tempo, 40 segundos. Então quer dizer que a quantidade de café que eu colocar nesse moedor não vai interferir na sua moagem? É aí que nós entramos no segundo teste. E esse eu prometo que eu vou utilizar café. Mas antes de continuar, eu tenho uma pergunta muito importante para fazer. Você já se inscreveu aqui no canal? Se não, para tudo que você está fazendo e aperte o botão vermelho de se inscrever e aproveita para clicar no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Porque tem muito para falar aqui sobre esse universo do café. Tem muito vídeo pela frente. Mas vamos continuar esse aqui. Como eu disse antes, eu tenho sempre o hábito de deixar o moedor na marcação de 4 xícaras, que é a menor quantidade possível. Só que tem dia que eu faço receita que vão 10 gramas de café, tem dia que eu faço 15 gramas, outras vezes 20 gramas e até 30 gramas de café, mas sempre na marcação de 4 xícaras. E com o tempo eu pensei duas coisas. Número 1, se eu coloco mais café, eu deveria deixar moendo por mais tempo, correto? Não sei. 2, quando eu coloco menos café, quando eu ligo o moedor, eu tenho a impressão de que as lâminas, quando giram, elas sopram esse café para cima muito mais facilmente do que quando eu coloco mais café. Mas será que esse vento todo não vai deixar o café na parte de cima ali do moedor? Ou seja, vai deixar esse grão com menos contato com as lâminas, fazendo com que o grão fique com uma moagem mais grossa? Também não sei. Então, para descobrir, eu vou moer duas quantidades de café diferentes. A primeira moagem com 10 gramas de café e a segunda moagem com 30 gramas de café. E eu vou deixar o moedor nessa configuração aqui. Aqui eu deixo como padrão 4 xícaras e nesse caso uma moagem média. E para esse teste eu utilizei o café Sou Raiz Boa Vista. É um café que vem do sul de Minas Gerais, na cidade de São Pedro da União. É da variedade Catuai Amarelo, com um processo cereja descascado e tem uma torra mais clara. E esse café tem notas de chocolate e caramelo. E depois de pronto, ele fica com uma coloração mais clara por causa da torra dele, que é um pouco mais clara também. O café da Sou Raiz é vendido no próprio site deles, mas eu comprei na Shopee. E hoje ele está custando R$ 24,50 a embalagem de 250 gramas. Aí você escolhe se quer ele em grão ou se prefere ele já moído. Mas eu sugiro comprar em grão. E depois que eu coloquei ele para moer, naquela configuração de 4 xícaras na moagem média, o café ficou desse jeito. Uma parte dele bem mais grossa e outra bem mais fina.
e ele tá um pouco mais afastado aqui do centro do moedor. Mas depois que eu coloco ele num potinho, aí ele fica um pouquinho mais misturado, então dá para dar essa disfarçada na moagem, deixando ela um pouco mais uniforme. Mas o que eu gosto de fazer para saber como que tá essa qualidade da moagem é justamente vendo como que a borra do café fica no filtro do café. Isso depois que a bebida está pronta. Depois que a água termina de passar pelo café, ela ficou desse jeito aqui. Parte do café que é mais grossa acaba ficando na parte de cima e mais presas aqui na parede do filtro. Então dá para perceber que, mesmo sendo uma moagem média, ainda teve partícula que ficou mais grossa um pouco. Agora, será que vai acontecer a mesma coisa quando eu colocar 30 gramas de café para poder moer? Tem bem mais café, ou seja, cobrindo a parte aqui do centro. Isso já era esperado porque vai preencher mais esse espaço do moedor. E quando coloca no potinho, é a mesma coisa. Mistura-se mais as partículas mais finas com as partículas mais grossas e aí deixa tudo mais ou menos igual. E quando vai colocar no porta-filtro e depois que passa toda a água, ele fica dessa mesma forma aqui. Fica muito mais parecido com o que fica no de 10 gramas. Ou seja, com boa parte dessas partículas maiores na parte de cima aqui do filtro e o que tá o pó mais fino fica na parte de baixo. Tudo bem, isso daí foi uma análise mais visual dessa moagem do café, tanto dele sem a água e depois que ele foi umedecido pela água. Mas como que ficaria o sabor desse café? Será que teve tanta diferença assim? Bem, como dá para imaginar, se não teve tanta diferença visivelmente quando você vai moer 10 gramas de café ou 30 gramas de café, realmente quando eu fui experimentar eu não percebi assim tanta diferença. A receita que eu fiz, mesmo eu moendo 30 gramas, eu só utilizei 10 gramas dessa moagem para poder fazer a mesma receita. Ou seja, eu fiz 2 xícaras separadamente, cada uma utilizando 10 gramas de café. Uma xícara feita de 10 gramas de café moído com 10 gramas e outra xícara de 10 gramas de café, mas que foram moídas num total de 30 gramas. Mas aí deu para perceber que ainda assim tem muita partícula grossa e muita partícula mais fina do que eu gostaria, porque se eu coloquei na moagem média, a ideia era que ficasse tudo numa moagem média, tudo bem igual. Mas isso daí não aconteceu. Então, vamos para o terceiro teste, que é justamente uma forma de deixar essa moagem mais uniforme. E o que é preciso fazer? Sempre quando a gente vai ver vídeos sobre esses moedores elétricos mais domésticos, eles sempre falam que é legal dar aquela chacoalhada enquanto o café está moendo. Mas será que isso ajuda mesmo? Eu me questiono isso porque eu sempre tive a impressão de que o chacoalhar, na verdade, só fazia a mistura desse café que está com a partícula mais grossa e com a partícula mais fina. Não necessariamente que a moagem vai ficar melhor, mas isso era só uma impressão. Eu nunca tinha feito esse teste antes, mas hoje eu decidi fazer. Então, para descobrir, dessa vez eu coloquei a mesma quantidade de café no moedor, uma moagem com 15 gramas de café, a outra também com 15 gramas de café. As duas vou deixar na mesma quantidade de xícaras, 4 xícaras, e também na moagem média. Só que uma eu vou deixar moendo com o moedor parado, e a outra eu vou dar uma chacoalhada enquanto o café fica moendo. E vamos ver como que ficou. Aqui no primeiro caso, que eu não chacoalhei, logo que o moedor terminou de moer, o café ficou desse jeito aqui.
ainda assim aparecendo bastante partícula mais grossa. E quando eu coloco no potinho, mistura-se e elas ficam menos visíveis. Mas depois que toda a água passa por esse pó de café, ainda assim dá para ver bastante partícula quando eu não chacoalho o moedor. Será que chacoalhar o moedor ajudou mesmo a resolver o problema? Enquanto o moedor estava ligado, eu chacoalhei a todo momento o café e ele ficou desse jeito aqui. Olhando assim, ele ficou realmente mais uniforme do que se eu não tivesse chacoalhado aqui o moedor. E quando eu coloco no potinho, realmente fica ainda bem mais homogêneo. E depois que eu termino de fazer o café, dá para perceber que ficam bem menos partículas grossas aqui na parede do filtro do que nas outras imagens, nos outros testes que eu fiz sem chacoalhar. E mais uma vez, isso daqui foi só uma percepção visual. Mas como que ficou esse café mesmo depois de pronto, chacoalhado ou não chacoalhado enquanto ele moía? E como eu imaginei, o café que não foi chacoalhado, que teve partículas mais grossas assim, ele ficou levemente mais suave do que aquele café que teve as partículas moídas de forma mais igual. Porque é aquilo, quanto mais fina a moagem, mais contato que a água vai ter com esse café e mais encorpado ele fica do que se tá com uma moagem mais grossa. Então, o café chacoalhado enquanto moía ficou não muito, mas ficou assim com mais potência do que se ele tivesse só tivesse ligado o moedor sem chacoalhar. Mas não foi tanta diferença assim. Mas ajuda sim. A pergunta é o suficiente para deixar a moagem do seu agrado? Porque assim, por mais que você vai chacoalhar, poxa, você vai chacoalhar mais rápido, às vezes vai chacoalhar mais devagar, às vezes vai chacoalhar de um lado, vai chacoalhar do outro. Então, não é uma coisa assim que você consegue manter um padrão, mas que visivelmente e no paladar fica melhor sim. E eu gostaria de saber se você gostou desses testes. Gostou da qualidade da moagem? Se você gostou, eu vou deixar o link para você comprar o moedor da Hamilton Beach no primeiro comentário fixado. Mas você ainda tem alguma dúvida? Então deixa lá nos comentários, porque pode ser que eu possa fazer um outro vídeo com novos testes aqui sobre esse moedor. Mas se você não gostou, não tem problema, porque no próximo vídeo eu vou mostrar esse carinha aqui, ó, que é um moedor manual. Será que o resultado vai ser muito diferente? No próximo vídeo eu conto pra você. Um grande abraço, até o próximo vídeo e um excelente café moído na hora pra você!